Somos a igreja do Senhor, sal da terra, luz do mundo. Onde for, adoramos o Senhor. Tudo pode passar, mas a tua palavra ficará. Em Jesus somos uma igreja viva. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e nos meus braços hás de ter consolação sem fim. Então eu fui e lhe entreguei meu triste coração, abrigo, paz e graça cheia, achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: da vida fonte eu sou, das águas vivas vem beber, de graça eu sempre dou. Fui a Jesus e me prostrei, das águas eu bebi, sedento nunca ficarei, estando sempre aqui. Ouvi o Salvador dizer: a luz da vida sou, e quem com fé me receber, a vida eterna dou. Fui a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim, e nessa luz eu andarei até da vida ao fim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a todos com a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossas boas-vindas a todos vocês que estão aqui, que decidiram dedicar este final de dia para estar louvando ao Senhor. Num culto um pouco diferente e cheio de surpresas, inclusive para mim. Falei agora com Wesley, ele falou: vamos fazer de conta que vai ser tudo normal. Isso a propósito do que os irmãos já estão sabendo. Louva a Deus pela maneira como Ele nos trata, e isto alegra muito o nosso coração. Eu quero convidar todos vocês a ficarem em pé e nós vamos orar, dando graças ao Senhor por estarmos aqui, podendo sim, de verdade, expressar ao Senhor a alegria do nosso coração, por sermos dEle. Este é um privilégio grande demais que temos. Ser do Senhor é algo que será eterno para nós, uma parte de tempo aqui na terra e depois todo o restante com Ele no céu. Oremos.
Te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom, tua misericórdia infinita, e é isto que renova cada dia em nós a alegria de podermos estar diante de Ti, de nos reunir como família, de poder nos lembrar de todos os momentos quando o Senhor demonstrou de forma tão preciosa o Teu cuidado por nós. Queremos sim, Pai, estar celebrando esta Tua graça no nosso viver. Prepara cada um de nós para que Te ofereçamos um culto em espírito e em verdade, para louvor e glória do Teu nome. Assim oramos, no precioso e querido nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém, queridos irmãos. Você que é membro desta igreja, você tem uma qualidade bem distintiva, que é a simpatia. Você que tem frequentado a igreja, que ainda não é membro, também tem esta virtude. Então eu queria que você saísse do seu lugar agora, visse quem está aqui, que você ainda não conhece, não cumprimentou, que você sabe que não é membro desta igreja. Estenda a sua mão, dê um abraço, manifeste o carinho gostoso que é tão comum de todos nós aqui. Louvamos a Deus por este tempo, um tempo meio bagunçado, mas muito santificado também diante de Deus. Amém, uma boa noite a todos. Eu quero ler um versículo com os irmãos. Sei que a alegria é tamanha, né, nesta noite aí, mas eu quero ler um versículo e dizer esse versículo também para o nosso pastor. Versículo que diz: perto está o Senhor de todos os que o buscam e invocam. Mas acho maravilhoso a parte final desse versículo, porque ele diz assim: os que o invocam de verdade, os que o invocam com sinceridade. Pastor, eu tenho certeza que o senhor fez isso muitas vezes, por isso que o senhor chegou até aqui. Eu espero os meus 70 anos também seguir essa trajetória, mas te digo que falta muito ainda, tá bom? Falta um tempo ainda. Eu sei que Deus tem sido a sua força, a sua fortaleza, e de todos nós aqui. Por isso todos nós temos motivos de alegria e de cantar louvores ao nome do nosso Jesus. Amém? Vamos cantar com alegria. Clamar, se responderá. Se pra Deus correr, sim a mim virá. Se me humilhar, me exaltará. O teu nome, ó Deus, Você quer mesmo exaltar o nome de Jesus? Então cante. cantai a Deus, minha força é. Cantai a Deus, minha força é cantar. Perto está o Senhor, Deus Emmanuel. Mostra o seu amor, como Ele amou. O meu coração acalentará. Vem, Senhor, cantai a Deus, minha força é. Cantai a Deus, minha força é. Cantar. Olha só, perto está o Senhor, Deus Emmanuel. Mostra o seu amor, como Ele amou. O meu coração acalentará. Esta terra vem, Senhor, Senhor sará. Cantai a Deus, minha força é. Cantai a Deus, minha força é.
nossa força, vamos louvar com alegria. Cantar a Deus, porque é minha força no meio da tribulação. Cantar a Deus, minha força é cantar, cantar, cantar. Os irmãos podem se assentar. Nós sempre dizemos que depois de Jesus, a pessoa mais importante entre nós é o nosso visitante. Eu gostaria de saber se alguém que está nos visitando aqui nesta igreja pela primeira vez, fique em pé um instantinho, por favor. Alguém que está conosco pela primeira vez? Temos ali uma jovem. Pastor Robert, qual o nome dela? Daila. Eu perguntei ao irmão porque o irmão tem uma voz forte, daria para eu ouvir daqui. Muito bem-vinda aqui, viu, querida? Que bom receber. Temos outros visitantes que já estiveram outras vezes, mas eu gostaria muito de apresentar aos irmãos meu irmão mais velho. Fica em pé, Leonardo. Leonardo mora em Santa Bárbara do Oeste. Eu estava brincando ali, ele estava junto com Wesley. Eu disse, primeiro nasceu ele, depois foi melhorando a qualidade dos filhos até que eu nasci, não é? A gente sempre brincou muito. Muito obrigado, Léo, por você estar aqui conosco. Os meus filhos eu vou apresentar depois. Nós nos alegramos quando podemos ser atraentes para pessoas que, tendo outras atividades, decidiram estar aqui conosco. Louvado seja o Senhor por isto. Nós queremos agora ouvir as nossas comunicações. Estão sendo preparadas maravilhosas aulas para o nosso seminário 5 Solas. Chegou a hora de você aprender tudo sobre a Reforma Protestante e o que ela tem a ver conosco até os dias de hoje. Aproveite esta oportunidade e se inscreva logo, pois as vagas já estão limitadas. Graça e paz, irmãos. Nós do Ministério de Casais da IB convidamos todos os casais casados a participarem do nosso Day Camp. O tema vai ser sexualidade no casamento e o palestrante que vai ministrar pra gente vai ser o pastor Edgar Rufino, no dia 21/10, às 8 horas. Vai ser no Vale da Bênção, em Araçariguama. Não deixe para a última hora, faça sua inscrição com a equipe do Ministério de Casais ou na Secretaria da IB até o dia 17/10. Sua participação está vinculada ao pagamento até o dia 17/10. Invista em seu casamento, participe, convide a casais amigos. Lembrando, teremos o IB Kids, então podem trazer seus filhos. O valor desse investimento vai ser R$ 150 por casal. Vai ter o café da manhã e o almoço. Crianças de 0 a 5 não pagam e de 6 a 11 pagam metade, R$ 37,50. Lembrando a todos também que teremos o esquema de carona solidária. Então, na inscrição já fale se você vai precisar de carona ou se vai poder fornecer carona. Deus abençoe e até lá. No próximo domingo, dia 24 de setembro, às 10h30, teremos mais um culto de missões e convidamos nossa querida irmã e missionária Joana Machado para compartilhar mais sobre os trabalhos do Instituto SOEM e sua viagem missionária. Acompanhe nesse vídeo um pouco mais. O Instituto SOEM foi criado com o objetivo de transformar toda tristeza e descaso social em arte, alegria e oportunidade de uma vida melhor para crianças, adolescentes e familiares que residem na região da Cracolândia, no centro de São Paulo.
O Instituto entendeu a necessidade de situar-se em um meio hostil na capital de São Paulo, criando um espaço onde as crianças e adolescentes dessa região pudessem ter um refúgio da realidade de violência, tráfico de drogas, fome e habitações precárias. Graça e paz, irmãos! No dia 7 de outubro, sábado, o Ministério de Ação Social e a IB Kids irão realizar uma celebração especial para os Dias das Crianças, crianças que moram em situação de rua no viaduto Alcântara Machado. Teremos evangelização infantil, com brincadeiras, músicas, serão entregues 300 lanches, 100 kits contendo várias guloseimas, mais de 50 brinquedos. Para isso, contamos com as suas doações. Temos uma lista com vários itens que podem ser doados. Nos procure ao final do culto ou procure a Secretaria da IB para saber como ajudar. Participarmos da obra do Senhor aqui na terra. Como é bom nós vermos pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus. E tudo isso nós fazemos com muita alegria. E nesse momento nós continuaremos assim, entregando também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Falo isso porque é dessa forma que Deus colocou para eu e você, nós também participarmos. Nós orarmos, estudarmos a palavra, explicarmos as palavras de Jesus, mas também nós entregarmos um pouquinho do muito que Ele tem feito por cada um de nós. Então faremos agora esse momento com muita alegria no nosso coração, com alegria mesmo, que é nós participarmos de uma forma também efetiva na obra de Deus. Nós vamos agora ouvir uma inspiração musical da Joyce e do Wesley. Então nesse momento nós entregaremos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Segurando em tua mão, eu percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em tua mão, eu percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Por tudo que sou e ainda serei, porque já lutei e tive a vitória. Por tudo que sei e o que não entendo, eu quero agradecer. O que já passou e o que virá está em tuas mãos, minha história. Porque me criou, porque sou amado, eu quero agradecer. Eu
consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei. Tu me das como entender, mas eu posso agradecer. Tenho certeza, pastor, que é o desejo do seu coração apenas agradecer por tudo que Deus fez na sua vida até aqui. Que Deus te abençoe. Eu quero chamar todas as crianças aqui na frente. Nós vamos ter esse momento também tão especial e importante, orando por elas. As professoras também, por favor, venham aqui, que vão estar ministrando a palavra para elas nesta noite. Podem vir, podem vir. Vamos orar. Vamos louvar a Deus pela vida de vocês. As crianças alegram a nossa igreja, amém, irmãos? Que bom. Vamos agradecer e vamos pedir que a palavra do Senhor nessa noite possa encontrar lugar no coraçãozinho delas. Vamos orar? Obrigada, Jesus, por esse tempo aqui, juntos na Tua casa, também em celebração ao Teu nome e também nos alegrando por mais um ano de vida do nosso pastor Nelson. E também sabemos que as crianças trazem tanta alegria na Tua casa, tanto regozijo, tanta renovação, e que o Senhor as abençoe nesta noite, que a Tua palavra possa, como uma semente, frutificar no coração e na mente desses pequeninos. Abençoe as professoras, dê-lhes sabedoria, para que possam ministrar a palavra do Senhor. Obrigado, e abençoe os seus pais também, que tenham sabedoria no cuidado destas crianças, na sua educação, que sejam sempre conduzidas pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podem ir. Eu disse de manhã que é uma ocasião oportuna, no aniversário, as pessoas darem presentes. Então, eu decidi me dar presentes. E possivelmente os presentes que você deu a você no dia do teu aniversário foram os melhores. Porque foi do teu gosto, do teu tamanho, não é? Tamanho da tua vontade, do teu apetite, porque alguns vão, não é, em bons restaurantes para fazer a celebração. E eu já disse de manhã uma parte daquilo que eu escolhi para mim mesmo como presente. E uma outra questão que eu disse que falaria à noite é que eu gostaria de não pregar e ouvir uma boa palavra. Então eu pensei em algumas pessoas que poderiam nos abençoar. E com muita convicção no meu coração, eu convidei o pastor Eli. Vem aqui, Eli. Pastor Eli Bento Correia. Não confunda com aquele Eli Correia, lembra? Pastor Eli, sua esposa, Cristina, eles já são da nossa igreja. É só uma questãozinha assim de burocracia, não é? Pastor Eli é um amigo de muitos anos. Eu não vou falar amigo velho nem velho amigo. É um grande amigo, isso é importante. Me lembro muito bem, já falei isto, eu não sei em que década foi o ano, os irmãos se lembram, quando vocês foram para a Argentina como missionários. 81, 82, eu estava lá no templo da igreja em Vila Gerte, quando o casal com filhos pequenos estavam indo como missionários, e foi assim um impacto muito positivo que eu tive, não é? Vendo eles irem para um campo desconhecido, mas cheios de fé no coração, e aquilo foi muito importante, impactante para toda a igreja. Quando ele retornou da Argentina, eu retornei de Brasília, e nós
voltamos a reativar todos os nossos laços. Pastor Eli já foi o presidente da APEL, já foi, faz parte da diretoria. A APEL é a Academia Paulista Evangélica de Letras, como escritor que ele é. Uma Cristina, vocês já viram, excelente pianista também. Então, eu tive esta alegria no coração de poder ter a sua aceitação para ser o pregador nesta ocasião. Você está, de fato, na tua igreja. Muito obrigado. Depois dessas palavras, o que eu vou dizer? Muito obrigado. Graças. Preliminarmente, eu quero dizer que eu sou diferente do pastor Nelson. Vocês que o conhecem muito bem, ele sempre tem a sua voz impostada, muito clássico ao falar. E eu sou quase que o reverso, diferente, sem todavia ser profano com aquilo que eu falo. Às vezes tem muito humor, vai depender do meu estado. E tem dia que a gente está mais para cima, tem outros dias que está mediano, né? E às vezes eu brinco quando estou falando, não obstante deixar de ser da seriedade que a palavra requer. Então, eu quero, com essa preliminar, deixar os irmãos assim avisados. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio. Quando Ele me convidou, eu disse, olha, será eu mesmo? Falei mesmo assim. Será eu mesmo? Não, é você mesmo. Porque já pensou falar no aniversário, passou 70 anos, nunca mais isso vai ser repetido. Então, essas coisas que acontecem, por isso que é muito importante esta noite, né? E eu quero dizer para os irmãos que eu orei a Deus, pedi de Deus a direção. E a forma que eu tenho pregado, eu vou à palavra de Deus e de lá eu extraio. Quando encontro o texto, encontro a mensagem. Sempre de uma forma expositiva, isto é, lendo a palavra, explicando e aplicando a palavra. Eu estou meio aqui desconcertado que eu não gosto muito de estar falando com o microfone na mão. Não tem aquele outro mais prático, colocar no ouvido? Porque às vezes eu saio para lá, saio para cá, certo? Mas eu não pedi isso, vocês têm todo o direito de não acertar. Abra a sua Bíblia. É o Salmo de número 90. Salmo de número 90. De um modo geral, todos nós já lemos este salmo uma vez em nossa vida. Todos os filhos de Deus que leem a Bíblia buscam sempre nos salmos um refúgio. O livro dos salmos são as poesias do povo judeu. Nesse salmo nós temos a nossa própria história, a história da nossa vida. Há momentos de inquietações, há momentos de louvor, de adoração, de alegria, momentos de tristeza. E no Salmo de número 90 tem como autor Moisés. Então, eu penso que foi o único poema que ele escreveu, penso. Eu sempre faço esta reticência, essa colocação, dizendo que eu penso. E o problema é que às vezes eu penso errado. E aí que dá encrenca, porque não pensou certo, não falou certo, né? Penso que sim, de acordo com alguns textos e comentaristas que eu pude ler. E o Salmo 90 assim nos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que se formassem a terra e o mundo, de eternidade
a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois nós somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Até todo esse capítulo do livro de capítulo 90, a poesia de Moisés. Feche seus olhos, ó Deus e Pai, com a tua Bíblia, a palavra do Senhor aberta. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos sentir e compreender aquilo que o Senhor quer nos revelar nesta oportunidade. Eu me coloco nas tuas mãos como transmissor desta mensagem, e que este culto seja para a glória e honra de teu nome, pois por essa razão aqui estamos nesta hora. É a minha oração e a minha gratidão, em nome de Jesus, amém. Eu quero, meus irmãos, pensar com os irmãos sobre o tema. Esse tema foi até mesmo sugerido pelo pastor. Ele disse: olha, eu vou te dar uma sugestão. E eu gosto muito de acatar e de ouvir as pessoas. Ele disse: olha, vou sugerir para você falar sobre o valor do tempo. Uma coisa que a gente realmente gosta, né? Falar sobre o tempo. Nós estamos vivendo um tempo em nossa história. E esse Salmo 90 é um dos salmos mais antigos, um dos poemas judaicos. Ele fora escrito, a divergência em termos de datas, mas creio que no século XIII, século XII, por aí assim, mais ou menos que ele fora escrito. Então, é um dos mais antigos salmos que nós temos na Bíblia. A autoria é atribuída a Moisés. O salmo apresenta um contraste entre a eternidade de Deus e a fragilidade do homem.
O contexto histórico deste salmo, ele se deu no momento da peregrinação, quando Moisés caminhava com o povo no sentido da libertação, fugindo assim das garras dos egípcios. Então, naquele momento de aflição, de agonia, momento tão difícil, nós não sabemos precisamente em que momento exato se deu em termos dos anos que Moisés viveu. Eu presumo que ele já estava mais ou menos ali pela minha idade, não a idade do pastor Nelson, porque eu estou ganhando dele em 6 anos, o que causa admiração para todos vocês. Porque geralmente quando eu pergunto a minha idade às pessoas, dizem, eu acho que o senhor tem 38, 39. Mas foram já 76 anos. E ocorrem alguns fenômenos na vida da gente. Parece que ao invés de eu ficar velho, eu ficar mais novo. Certo? É coisa de idoso. Geralmente, a minha esposa sempre diz, os idosos, ou principalmente você, sempre tem uma gracinha para falar, né? Etc. Mas eu sinto assim. Por que eu sinto assim? Porque assumi um pastorado interino lá em Ribeirão Preto, fiquei 1 ano e meio, indo, final de semana e voltando. E não faltei um domingo sequer, porque estava enfermo. Foi encerramento da Covid. Estou gripado, estou com febre, não posso ir. Deus então renovou a minha força. Há muitas coisas na nossa vida que serão reveladas. Há muitos galardões, há muitos reconhecimentos que nós temos em nossa vida que nos serão manifestos já na ponta da nossa existência. E eu pedi ao pastor Nelson, certo, uma pequena biografia dele, certo, porque eu queria conhecer. Eu sabia que ele tinha filhos, mas não sabia, nunca os vi. Então, ele passou para mim, ele disse que a Nelise, que está aqui presente, cadê a Nelise? Está ali a Nelise, acompanhada do esposo, né? Muito bem, boa escolha, né? Muito bem. Casar com filho de pastor sempre tem uma coisa boa, certo? E também conhecer o Antônio Nelson. Nelson Antônio, quem é que falou o contrário? Ok. Então, ali está o filho do pastor, também ao lado, assessorado de uma linda senhora, sua esposa, certo? Então eu queria conhecê-los e tive o privilégio de conhecê-los pessoalmente, certo? E então o pastor Nelson disse que ele é filho de pastor, aqui do interior do estado de São Paulo, e contou toda a sua história. No finalzinho deu as suas credenciais em termos de trabalho já prestados, não somente às igrejas, mas à denominação batista deste estado. Então, quando ele me deu essa sugestão, falar sobre o valor do tempo, me veio à mente o versículo de número 10. Certo? A duração da nossa vida é de 70 anos. 70 anos, justo a idade dele. O limite bíblico é a idade dele. Mas abriu-se uma exceção. Aqueles que são mais fortezinhos, etc., pode chegar a 80, pela sua robustez. Então, o caminho está aberto, uma avenida a ser percorrida. E eu quero dizer ao pastor, e bem como a nós, que já passamos dos 50, que temos que fazer uma reprogramação desse conceito de faixa etária
e também de estimativa de vida. E eu quero trazer para vocês uma notícia que vai ser muito alegre para alguns e não para outros não, porque hoje nós podemos viver 100 anos. Uau! Quem está feliz com isso, levanta a mão. Ok, certo. Até 100 anos. E eu quero dizer para o pastor, eu não gosto muito de guardar segredinho, eu trouxe um presente para ele, que vai dar todas as condições de ele viver mais do que 100 anos. Vai ser meu presente para você que está ali, certo? Então, os 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80. Mas quando Moisés falou isto, ele não estava falando em termos absolutos, porque Moisés viveu 120 anos, não tinha problema de visão forte, não havia naquele tempo, bem como Abraão, que já tinha 99 anos e foi pai de um filho, e Arão, que tinha 83 anos, seguiu vivendo. Moisés tinha 80 quando foi falar com Faraó, e Josué também viveu bastante. Então, esses 70 aqui, diríamos que é um valor fictício, estimativo. 70 anos. E eu quero centralizar esta minha palavra sobre este versículo. A duração é de 70 anos. E todas as vezes que vocês passarem por este salmo, vocês vão ver 70, o pastor Nelson aqui, certo? E para quem escreve, a gente sempre faz um trem, certo? Faz um enredo daquilo que vai falar, tanto para a novela, quanto para o livro, quanto para os filmes, né? Então, Deus é o autor principal. Diríamos assim que o pastor Nelson é o mocinho da história, e o pastor Eli é o contador dessa história. É mais ou menos assim que a gente começa a escrever. Então, esta 70 anos, exatamente que o pastor está vivendo, e nós encontramos nesse texto, bem como nas palavras de Moisés, um Deus que é eterno, um homem que é altamente finito e um pedido de ajuda. Diríamos assim que a trama é exatamente assim. Pegaram? Alguns pegaram, outros não. Estão vendo assim? Você está dizendo, eu estou pegando tudo, mas um pouquinho mais esqueceu tudo também, certo? Então, eu volto a repetir, né? Um Deus eterno, um homem que é altamente finito, tem as suas limitações, e também uma oração que ele faz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. É esse versículo que eu quero que vocês sublinhem também. E contar os dias, viver este tempo, pastor Nelson, com esta sabedoria, com esta garra. Saber viver hoje é uma arte, que nem todos sabem viver. E a oração de Moisés, eu quero que o Senhor me ensine a contar os nossos dias, para que este tempo tenha valor. Vale dizer, meus irmãos, que o tempo não passa. Nós é quem passamos pelo tempo. O tempo é eterno. Nós trabalhamos, como humanos que somos, em termos de cronos, medição de tempo. E Deus trabalha na eternidade, um termo que é chamado de kairos, porque 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Dado a grandeza de Deus, dado o seu poder, dado os seus
objetivos que Ele tem para cada um de nós. Ele não está circunspecto a esse tempo, e eu diria que Ele é atemporal, é para sempre. E Moisés foi o autor do livro de Gênesis, e ele lá então começa a dizer quem era Deus, logo no versículo 1. E se nós aceitamos Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos condições de aceitar toda a Bíblia. E Moisés foi o autor daquele livro, falando sobre como Deus criou todas as coisas no tempo certo, não tudo de uma vez, mas foi tudo devidamente ordenado. E ele está dizendo que a duração de 70, porque Moisés já havia passado por gerações, muitas gerações. É um dos homens mais importantes que nós temos na história do povo hebreu, tanto ele quanto Davi. E nós hoje temos um grande desafio para cada um de nós. Desafio de, a cada amanhecer, saber viver aquele dia, aproveitar este tempo, cada momento da nossa vida, do seu exato valor. 70 anos. Bastante tempo, diríamos 2 gerações, enquanto que Moisés teve 3 gerações, e por isso ele está dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ilimitado esse poder de Deus. E eu penso que quando ele escreveu este texto, este poema, ele estava vivendo momentos de muitos conflitos, momentos difíceis. Quizá já tivesse recebido de Deus os 10 mandamentos, conforme está descrito em Êxodo capítulo 20, e ali estava ele, juntamente com seu irmão, Arão. Ele presenciou a doçura da presença de Deus durante 40 dias em uma montanha, sem água, sem pão, sem nada, hotline divino, comunhão com Deus. Então ele está dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Quantos de vocês estão me ouvindo? Vocês que têm seus filhos, hoje têm seus netos, uma geração depois outra, e assim sucessivamente. E esta garantia nós não podemos quebrar esta sucessão da nossa fé depositada em Deus, tem que ser transmitida de pai para filho, do filho casado já para o neto, e conhecer Deus não por ouvir dizer, mas por experiência própria, nas agruras da vida, nos tempos difíceis. Como diz o apóstolo Paulo, precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo. Dias difíceis nós vivemos hoje, onde nós não temos mais a moralidade, onde nós não temos mais a espiritualidade, onde há um forçar de forças malignas na própria igreja de Deus. E Jesus teve uma palavra profética, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Por isso que é importante estarmos na igreja, na casa de Deus. Aqui nós sorrimos, aqui nós choramos. Aqui Deus nos revela a sua vontade. Aqui o povo de Deus é alimentado através do púlpito da igreja,
aqui nós adoramos, aqui nós estamos vendo o rosto dos irmãos. Aqui, meus irmãos, é uma sombra daquilo que vai ser a eternidade. Por isso Jesus organizou a sua igreja. Pastor Nelson, algumas coisas eu falo para você. E agora eu falo não como idoso. Porque, irmãos, eu já fui guindado à posição de ancião. Hoje eu sou ancião. Biblicamente. Apóstolo não encontro embasamento bíblico para ser apóstolo. É uma questão de ordem particular minha. Mas a minha palavra ao irmão, certo? Que o irmão siga vivendo o seu presente, escrevendo as suas famosas crônicas, os seus pensamentos. Você recebe todo dia, não recebe? E gosta lá, certo? Viva o presente. O tempo tem valor quando estamos na presença de Deus. O melhor lugar que temos para viver a vida é na presença de Deus. Desfrute esse momento, curta esse tempo, curta a sua esposa. Eu fiquei contente, estava lá na Vila Zelina, a última vez agora da convenção, e era tarde, estava lá. E quando eu olhei assim atrás, eu estava atrás, estava lá o pastor Nelson, e ao lado dele estava a namorada dele, a Sônia. Ele estava abraçado, todo compenetrado. Eu pensei comigo, ele está curtindo ali, que coisa boa, né? Curta o presente, viva a vida. Seja um canal de bênção como sempre foi. Não é que vai ser, é que sempre foi. Aqui nós não estamos falando de futuro, já estamos falando de trabalho realizado. Que o irmão siga definindo as suas metas realistas, tanto de ordem pessoal, familiar, eclesiástica, e também desfrutando os seus sonhos. Reprograme 70 anos para 100 anos. É factível isto. Sempre estamos aprendendo com o passado. Siga aprendendo com o passado. Reflita as suas experiências. O irmão pastoreou várias igrejas. Tem muitas experiências no pastoreio, tanto em São Paulo quanto lá no estado de Goiás, lá em Brasília. O irmão tem uma folha de trabalho, uma folha corrida, que eu não sei se eu chego lá. A natureza dele, intrínseca, é ser pastor. Esse tipo de pastor, irmãos, é muito semelhante às aves que estão em extinção. Não se tem pastor dentro dessas qualificações hoje, dadas as mutações sociais que nós vivemos. Mas siga vivendo o presente, realizando os seus sonhos, aprendendo com o passado. Conserve sempre a sua espiritualidade. O valor do tempo é saboreado na presença de Deus. Este é o melhor lugar para estarmos, na presença de Deus. Pastor Nelson, ao completar os seus 70 anos, diríamos: não faça isso, não faça aquilo, mas eu digo, siga fazendo. Siga fazendo. Todo o culto desta noite teve uma característica de gratidão. Nós não estamos prestando culto ao pastor Nelson. No templo adora-se a Deus. Aqui Deus é louvado e glorificado. Nós reconhecemos 70 anos. A nossa gratidão ao Deus eterno pela vida
desse nosso colega pastor Nelson. E que o irmão siga ou esteja sempre no seu coração aquilo que está e que Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos nos alegrar, contar os dias, momento após momento. Não pense muito em riqueza, não pense em deixar herança, pense sempre em deixar um legado. E isso o irmão tem sobejamente já angariado, e assim Deus seguirá utilizando grandemente a sua vida. Meus irmãos, se fosse facultado aos irmãos nessa oportunidade falar alguma coisa, os irmãos diriam, penso assim, cada um diria uma coisa: eu quero agradecer por isso, por aquilo outro. O salmista também, no Salmo 116, ele diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. E o caminho mais curto que o irmão achou: eu quero cultuar, eu quero agradecer a Deus. E toda a honra e glória seja para Ele. Eu agradeço o pastor Nelson, agradeço à igreja, o privilégio que Deus me deu, através da sua aquiescência, através, advindo do irmão, de usar o púlpito da igreja nesta noite. Os irmãos não sabem o quanto eu fico feliz. Agradecido a Deus. Há 2 anos atrás, encerramento da pandemia, morrendo gente de todos os lados. Eu tenho uma vocação pastoral. Estava aposentado, estou aposentado. E eu fiz uma oração a Deus: Senhor, volta, dá-me de novo um pastoreio. Interinato. Porque ser pastor interino, meu irmão, é a melhor coisa do mundo. Eles acham que eu sou o melhor pastor do mundo. Então, todas aquelas coisas que acontecem, eu estava encrenca por ele. Não, esse é o nosso aqui, pastor, esse sim, né? E a minha oração a Deus foi: Senhor, eu quero voltar ao pastoreio, eu quero me reapresentar ao exército de Deus, para ser tombado, mas de fronte erguida, sempre produzindo frutos para o reino de Deus. Salmo 90, 12. Ainda na velhice darão frutos, para dizer que o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia. Encerro, irmãos, porque o reloginho vai passando, né? E eu sei que os irmãos aqui são bem pontuais, totalmente diferente de mim. Eu não sou muito assim, não, certo? Mas também eu estou respeitando, estou terminando já. Mas o que está no meu coração, irmão, sabe o que é? É dedicar ao pastor agora uma poesia que é da minha autoria, né? E que conta a história da vida. O tema é: a vida é assim. Por meio do nascimento, na vida chegamos, e por meio da morte, dela saímos. Em dado momento do tempo, entra mais gente do que sai, em outros sai mais do que entra, como é o caso das epidemias e casos de guerra. A vida é entretecida com noite e dia, madrugada e crepúsculos, alegria e tristeza, chegada e despedida, noite e dia, silêncio e música, repouso e movimento, riso e choro, calor e frio, sol e chuva, chegada e partida, vida e morte, nelas se complementam. E neste misto vivemos nós, ora chorando, ora sorrindo, alegria e tristeza compartimos, madrugadas e crepúsculo, assim vivemos. Assim como na vida chegamos, dela mesmo saímos. Como diz o sábio Salomão,
tudo é vaidade. Tudo passa como um sopro. Há tempo de ajuntar e tempo de espalhar o que se ajuntou. O mesmo Deus que dá vida é o mesmo Deus que pode tirar. Cabe a nós somente uma coisa: é em Deus confiar. E o apóstolo Tiago levanta a pergunta: que é a vossa vida? E ele mesmo a responde: é como a neblina que cedo aparece para em seguida dissipar. Então, pergunto eu do lado de cá: de que vale a vida? E a resposta é certeira: é somente em Deus confiar. Siga aquilo que Deus colocou no seu coração. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração, até sermos recolhidos à sua presença. Amém? Amém. Nelson, parabéns. É seu cunhado aqui dos Estados Unidos, Minneapolis, falando pela Eulália e pelo Alan também. Nós te amamos muito, desejamos que Deus renove suas forças nesse dia. Um forte abraço. Parabéns, amigo, pelo seu aniversário. Que Deus continue usando você, abençoando a sua vida. Devo chegar no céu primeiro que você. E vou contar a seu pai a bênção que você foi aqui na terra. Que Deus continue usando sua vida para a glória de Jesus, nosso único e eterno Salvador. Querido tio, pastor Nelson, que honra fazer parte desse momento tão especial, seu aniversário de 70 anos. Quantas coisas já vivemos juntos, na família, na igreja, e como você me inspirou em tantas áreas da minha vida, como aprendi com você, com suas pregações, como você me influenciou na música, me transformou num quarteteiro. Te admiro demais. Quero te agradecer por ter me abençoado tanto ao longo de toda a minha vida. E por falar no quanto Deus já me abençoou através do pastor Nelson. Certa vez, num culto na Betel, ele pregou a palavra, fez o convite e uma pessoa muito especial aceitou a Jesus. Enfim, essa pessoa acabou se tornando minha esposa e mãe das minhas filhas. E elas querem também te mandar um abraço. Oi, tio. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo no coração. Beijo. Amamos você e sua família. Deus abençoe. Beijão. Oi, pai. Eu também estou aqui para participar deste momento de homenagem que a igreja tão carinhosamente planejou para você, que você merece muito. São 70 anos, né? 70 anos muito bem vividos, por serem eles na presença de Jesus. Então, desejar para você toda a felicidade do mundo é muito pouco para expressar realmente tudo que eu desejo de bom para você. Então, que Deus continue te abençoando,
te dando graça, usando a tua vida, e que seu novo ano venha cheio de surpresas boas na presença de Jesus. Te amo muito mesmo, e amanhã espero que a gente esteja juntinho para eu te dar aquele abraço gostoso e te dizer de pertinho que eu te amo muito, viu? Aproveite aí todo esse carinho que a igreja tem por você. Agradeço muito a todos os irmãos por esse amor e por esse cuidado, tá? Um beijo para todos, um beijão para você, papai. Te amo muito. O que eu quero falar para o meu pai são palavras de agradecimento. Obrigado pela família amorosa que eu tenho, da qual você é o pilar. Obrigado por todo o tempo e dedicação investidos em mim. Obrigado pelas correções gentis que tornaram meu caminho mais tranquilo. Obrigado por me educar, sendo exemplo para tudo. Obrigado pelo sustento financeiro e obrigado pelo amor e compreensão durante as fases da minha vida. Obrigado por orar todos os dias por mim. Mas acima de tudo, obrigado por amar Jesus e fazê-lo presente na nossa casa e me ensinar que isso é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. E obrigado por escolher a mamãe, que fez tudo isso com você, edificando o nosso lar. Muito obrigado. Ninguém percorreu o universo pra ter as provas de que Deus é seu Criador. Mas nisto nós cremos, pois pode-se ler na Bíblia que tudo fez Deus o Senhor. Lembra dessa música, pastor Nelson? Quando eu cheguei na igreja, depois de mais ou menos um ano, ele falou assim: Wesley, eu fiz uma música, eu compus uma música, e essa aqui é a partitura dessa música, quem sabe um dia a gente pode cantar, né? Aí eu esperto falei: opa, tem uma carta boa aqui, vou guardar essa cartinha e essa música. E chegou essa oportunidade maravilhosa de cantar, mas eu quero cantar com o senhor a sua música, a sua composição. Será que o senhor lembra? Tem coração bom aí? Então vem aqui comigo. Pode aumentar aqui, que ele abaixou muito, por favor. Obrigado. Ninguém percorreu o universo pra ter as provas de que Deus é o seu Criador. Mas nisto nós cremos, pois pode-se ler na Bíblia que tudo fez Deus o Senhor. É só pela fé que se pode entender que em Deus há poder para tudo criar. Viver pela fé é alcançar o saber que toda ciência não pode mostrar. Se em nós o Senhor não
poupou perfeição. O ato de crer deve ser bem normal. E para quem põe este dom em ação, o mais impossível se façam real. É só pela fé que se pode entender que em Deus há poder para tudo criar. Viver pela fé, alcançar o saber que toda a ciência não pode mostrar. Eu era presidente da Associação Batista do ABC quando nós tivemos a Assembleia. E tinha o tema da Assembleia e nós não encontramos uma música para ser o hino oficial. Aí então eu compus esta música e acabou ficando registrada em algum alfarrábio aí. E agora aqui, então palmas para o pastor, nosso querido compositor. Vamos ficar em pé porque todo aniversário tem duas coisas: parabéns e bolo. É. Liga o teclado aqui, por favor. Vamos juntos? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro pastor Nelson nada. Então como é que é? É bênção, é uma porção de bênção. É glória, é uma porção de glória pra Jesus. Calma, pastor. Tudo bem. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela vida desse homem, por tudo que ele tem sido nas nossas vidas, na nossa igreja. E eu posso falar isso assim bem pertinho, porque eu estou com o pastor todos os dias. Os irmãos sabem da minha gratidão a ele. Como nós já falamos aqui algumas vezes, pastor Nelson me batizou a minha esposa. Foi pela mensagem do pastor que eu me converti a Cristo Jesus. Foi pela mensagem do pastor que eu senti o chamado de Deus para ser pastor. Então, como não agradecer a esse homem por tudo que ele tem sido também na minha vida? Como o pastor ele muito bem disse, este não é um culto a um homem, é um culto a Deus, agradecendo ao nosso Senhor por tudo que ele tem feito através da vida do pastor Nelson e de toda também a sua família. Nós queremos agora, irmãos, louvar em oração pela vida do nosso pastor, agradecendo a Deus por isso. Você pode estender as tuas mãos para cá, para nós orarmos pela vida do nosso pastor? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E muito, Pai, do que somos também foi através da pregação do teu servo. Nós, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te pedir para que o nosso irmão, nosso pastor Nelson, possa ficar aqui conosco por muitos anos ainda, porque certamente seremos ainda abençoados pela tua palavra através do teu servo. Pai, nós oramos com gratidão e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus pela vida do nosso pastor. Eu queria convidar a Fernanda e o Rafael também para estarem aqui. Essa é toda a minha família. Eu nasci em 18 de setembro de 1953. Pode sentar um pouquinho. Eu estava com 6 anos de idade, Leonardo pode confirmar isto. Em janeiro de 1960,
quando nós nos mudamos de Presidente Venceslau para Santa Fé do Sul, onde meu pai foi ser pastor. Eu passei lá a minha infância, adolescência e começo da minha juventude. Com 18 anos de idade, eu me mudei para Santo André, onde eu vim estudar, trabalhar. E por aquelas marmeladas de Deus, eu fui ser um pensionista na casa da Sônia. Marmelada de Deus, não é? Uma casa onde muitos irmãos estavam ali. Ali foi meu primeiro BBB, não é? Muitos olhos ali, muitos irmãos e a minha sogra, a mãe dela. Isto em janeiro de 72, dia 16 de junho de 72, nós começamos a namorar. Em dezembro de 73, ficamos noivos. Em outubro de 74, nos casamos. Então, mês que vem, vamos completar 49 anos de casados. Logo que nos casamos, a Sônia estava grávida da Nelise. Deus me chamou para o ministério. Foi uma grande luta para mim, porque eu não queria ser pastor. Eu tinha acompanhado a vida pastoral do meu pai, e não era bem aquilo que eu queria para mim. Também porque eu estava muito bem empregado na General Electric, em Santo André, mas com Deus não se discute e a Deus não se desobedece. E então, em janeiro, começo do ano de 1976, eu entrei na faculdade teológica, tive muito apoio e não apoio de colegas de trabalho, dos meus chefes. Aí eu fui pastorear. Meu primeiro pastorado foi a Igreja Batista Betel, em Santo André, onde o Tony, aquele que falou aqui, que é filho do meu irmão Leonardo, ele é um dos líderes daquela igreja. E aí, um ano depois do nosso casamento, a Nelise nasceu. 4 anos depois, o Nelsinho nasceu. E aí, 18 anos, 20, 22, 24, 25, eles eram tão bem tratados que não queriam se casar. E eu, então, dei um ultimato. Com 30 anos, ou casa ou sai de casa. Então, cada um deles, com 30 anos de idade, se casou. Rafael tem sido um filho para nós, a Fernanda também. E nós temos vivido em plena harmonia. Por quê, irmãos? A minha autoridade pastoral se baseia, em primeiro lugar, no meu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, no meu relacionamento com a minha esposa. Em terceiro lugar, no meu relacionamento com a minha família. Então, eu prezo muito por isso e agradeço a Deus por Ele ter me dado esta família. Vocês podem estar pensando, tem netos lá no Ministério Infantil? Não. Eles resolveram não dar netos para a Sônia. Então, aqui está toda a nossa família mesmo. E nós, claro, concordamos com isso e aceitamos as decisões que eles tomaram. Eu disse já aqui para os irmãos, Nelise e Nelsinho foram ganhos para Jesus pela Sônia em casa. Eles muito pequenos, tínhamos lá a vitrola, alguns nem sabem o que é isso, não é? E ali tinha musiquinhas infantis, histórias bíblicas, e todos os dias eles cultivavam isto. É assim que me faz chegar aos 70 anos de idade, não apenas com uma idade assim, mas saudável, e tudo que há de saudável em mim vem destas vidas que são muito preciosas para mim. Wesley, você que diz como é que acaba. Agora nós vamos cantar. Me pega essa letra aí. Atrás da caixa lá. Tá, vem aqui. Há um hino que nós gostamos muito, quando possível a gente canta. Aqui em cima. Pode pôr aqui em cima. Canta você começa, né? Por óculos. Dá para você ler ali? Por óculos. Não, dá isso aqui.
Quanta paz em meu viver, quanta luz em meu andar, suave brisa sopra sobre mim e tranquila posso estar. Se acaso o sol se escurecer, negras nuvens vêm me envolver. Em meio à tempestade, eu posso sentir calma e a razão vou dizer. Conheço a Cristo, o Senhor da paz, que controla as ondas, ao dizer-lhes sossegar. Eu sou feliz assim, pois me satisfaz. Sim, eu conheço a Cristo, o Senhor da paz.
não sei se há alguma orientação do que há de vir. Pastor Fernando. Oi? Ah, tá bom. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, a você que ainda não é membro desta igreja, que também decidiu estar conosco, motivo de grande alegria para nós desta igreja. Eu quero convidar todos a ficar em pé, nós vamos orar, estaremos assim encerrando este culto. Te agradecemos, Pai, porque uma das coisas que aprendemos quando conhecemos a Jesus foi ser sinceros, foi ser honestos com a nossa consciência, com os nossos sentimentos, foi nos tornar dependentes do Senhor. E quando fazemos assim, nós descobrimos que as virtudes com as quais o Senhor criou Adão e Eva são virtudes que podem ser, sim, manifestadas através de nós neste tempo. E sabemos, Pai, que tudo que foi dito aqui nesta noite, as palavras, as canções, as orações, foram expressões sinceras diante do Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Te agradeço, Pai, pela vida que tenho, te agradeço pelos anos de vida que já vivi, te agradeço por estar nesta igreja, nesta celebração. Te louvo, ó Deus, porque sei que tudo aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida, o Senhor sabe que é o que eu desejo viver, porque nisto está a razão da segurança e o fortalecimento da esperança que cada um de nós precisa ter. É que nesta confiança, Pai, que nós oramos ao Senhor com muita gratidão, e que o amor de Deus, o Pai Celestial, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as consolações do Santo Espírito estejam sempre conosco. Amém. Os irmãos podem se assentar.